Meu irmão faleceu há 60 dias de maneira um tanto trágica. Gostaria de conseguir compreender, tá? Muito bacana essa pergunta, porque aí eu tenho a oportunidade de falar de duas coisas muito importantes na vida do ser humano: destino e luto. Primeiro ponto, talvez não seja para você entender. Talvez seja algo que seja só da vida do seu irmão. E aí foi como foi. Você precisa entender? Não sei. Tá? Eu deixo a pergunta aqui no ar para você olhar aí para dentro de você e perceber como que você fica melhor, indo em direção a isso e se conectando com isso ou abrindo mão disso. Em qual das duas possibilidades você fica melhor? Tem que compreender tudo na vida? Não. Tem algumas coisas que fazem parte do destino, seja o meu destino ou o destino do outro. Principalmente aquilo que é do destino do outro, pelo amor de Deus, a gente deixa com o outro. A gente é pequeno. Por vezes não, sempre quando é algo relacionado ao destino, sempre é algo que é muito maior do que eu. Então eu não tenho como cuidar daquilo. E se aqui dentro de mim eu fico gastando energia com isso, com certeza está faltando energia para eu cuidar de fato daquilo que é meu. E aí eu vou adoecer, aquilo que é meu vai adoecer, então não é a melhor opção. Então, olha para o destino do seu irmão e perceba, você é pequena. E abra mão. Quando a gente é pequena, a gente precisa abrir mão. Por vezes não vai ter como entender realmente. Agora, eu compreendo quando você me pergunta isso, porque tem uma dor aí. Claro, o seu irmão era o seu irmão, ele é importante para você. Uma relação extremamente importante, uma pessoa extremamente importante. E quando vem a morte, claro que vai doer. E a dor, ela nos impulsiona por caminhos que nem sempre são os melhores para nós, tá? Então, eu tenho aqui a oportunidade de falar do luto. O processo de luto, ele é um processo no ser humano que todos nós vamos vivenciar o luto de uma maneira ou de outra, tá? E isso querendo ou não querendo, é inerente a nós seres humanos. O processo de luto nós vamos vivenciar sempre que algo ou alguém importante morre. Então, nós teremos uma dor proporcional à importância daquilo ou daquela pessoa que morreu, tá? E no caso da morte de um ente, de um familiar querido, claro que vai ter uma dor maior e importante. E o processo de luto, ele é algo que nós vamos ter que passar por ele, tá? É um processo de ajuste mental e emocional. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que passar pelas fases do luto. Não vou me aprofundar nisso, mas o processo do luto tem 5 fases, e necessariamente passaremos por todas, por vezes em algumas mais rapidamente, por vezes em outras mais demoradamente, mas passaremos por todas. E quem não sabe passar por processo de luto, corre um risco muito sério, muito grave de ficar preso em alguma dessas fases. E aí o ficar preso em alguma dessas fases significa que você pode ficar ali por anos e anos e anos e anos e anos vivenciando um processo de luto em aberto. Mas como o seu irmão faleceu aí há 60 dias, você ainda está em pleno processo de luto, tá? O processo de luto, ele vai variar aí de 6 meses a 1 ano. É o tempo esperado.
diversas emoções que serão em função do processo de luto. Então, aprenda a lidar com o processo de luto. O que se faz enquanto a gente está ali vivenciando uma dinâmica de luto. Claro que aqui eu vou falar muito rapidamente, mas se precisar, estude um pouco mais sobre isso. Se precisar, faça terapia para te ajudar nesse processo de luto, dependendo aí do tanto que você está emaranhada e misturada com a dor pela perda do seu irmão, tá? Mas, resumidamente, em cada fase, as dores e as emoções que vêm, aquilo que veio, do mesmo jeito que veio, a gente fica só um pouquinho, e do mesmo jeito que veio, deixa ir embora. Para que nos momentos seguintes, aquilo que vier novamente, você entra em contato, percebe o que é e deixa ir embora. E assim a gente vai percorrendo todo o processo de luto, até que no fim chega na última fase, que é a fase da aceitação. Aí sim, cicatrizou a ferida. Ó, e se cicatrizou, ó, não dói mais, tá?